Agora nós vamos de informação ao vivo, porque o desemprego no estado do Piauí atinge 13,75% no primeiro trimestre deste ano de 2020. Com esse percentual, o Piauí ultrapassa a média nacional, que é de 12,2%. Os dados são de pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com Eider Mendes, que é supervisor de disseminação de informações do IBGE aqui no estado do Piauí. Oi, Eider, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez obrigado pela oportunidade de trazer os dados do IBGE. Fique à vontade. Qual o setor mais afetado, de acordo com essa pesquisa? Bem, na realidade, como você mesmo falou, o Piauí teve um pequeno aumento de 0,5% na taxa de desemprego agora no primeiro trimestre de 2020. Né? Então, alguns setores foram mais afetados. Um deles foi o da agricultura, ou da agropecuária, com cerca de 19 mil postos de trabalho a menos, uma redução de cerca de 8,5% da quantidade de trabalhadores. Se a gente for considerar, inclusive comparando com o primeiro trimestre do ano passado, de 2019, essa queda foi muito maior, de 23,3%, ou uma redução de 62 mil postos de trabalho na agropecuária piauiense. Nós temos também, por exemplo, o setor da construção civil, uma redução de cerca de 15,1%, ou mais ou menos uns 15 mil postos de trabalho a menos. E a administração pública também teve uma queda de cerca de 7,8%, que dá mais ou menos 20 mil postos de trabalho. Ele fala um pouquinho para a gente qual a faixa etária mais afetada, qual são essa faixa etária de trabalhadores piauienses que realmente vem sofrendo mais com o desemprego? Bem, na faixa de trabalho, o de idade, faixa etária, que tem tido mais problema com relação ao desemprego, é a de 25 a 39 anos, onde cerca de 35,9%, quase 40% das pessoas que estão desempregadas estão nessa faixa etária, 25 a 39 anos. Depois vem a faixa de 18 a 24 anos, com 30,7%, em seguida 40 a 59 anos, com 26,6%, e a de 14 a 17 anos, com 5,2%, e a de 60 anos ou mais, com 1,6% de desemprego. Eider, essa pesquisa diz respeito ao primeiro trimestre do ano de 2020, mas eu gostaria de saber se, no caso, esse estudo do IBGE faz alguma revelação ou ligação entre o desemprego e a pandemia de coronavírus. Esse resultado que o IBGE trouxe é relativo ao primeiro trimestre do ano, né? A pandemia praticamente começou a afetar, inclusive as nossas pesquisas aqui no IBGE, com efeito à coleta, a partir da segunda quinzena de março. Então, praticamente, nós temos muito pouco de efeito da pandemia dentro dos resultados. Para o próximo trimestre, para o segundo trimestre, aí sim, a gente vai ter realmente um quadro, pegando já todos os meses de coleta dentro da pandemia. Essa agora praticamente não tem efeito ainda da pandemia nos resultados. Outra informação que eu gostaria de saber de você, como é que está o trabalho informal? A gente tem realmente esses dados muito ligados à questão da formalidade, os trabalhos que são, por assim dizer, seguindo a legislação trabalhista brasileira, mas o IBGE também pesquisa como é que anda essa questão da falta de trabalho ligados aos informais? Bem, com relação ao trabalho informal, o Piauí tem o quarto maior indicador do Brasil, com 59% das pessoas trabalhando na informalidade. Mas o que é informalidade? Né? Na realidade, são pessoas, por exemplo, que não trabalham com carteira assinada, né, no setor privado da economia, ou então empregados domésticos que também trabalham no setor privado da economia, sem carteira assinada, empregadores, né, proprietários de empresa ou de alguma atividade empresarial, empregando outras pessoas que não têm um registro no CNPJ, e também pessoas trabalhando por conta própria, sem empregados, mas que trabalham também sem nenhum efetivo registro com carteira assinada. No Piauí, nessa situação de informalidade, nós temos cerca de 725 mil pessoas trabalhando. 59% das pessoas no mercado de trabalho do Piauí. Ok. Eider, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para retornar mais vezes, trazendo dados sempre muito precisos e muito necessários do IBGE para o conhecimento da população. Obrigado, boa tarde para você. Obrigado também.